eu sentia falta de uma outra realidade, de uma outra atuação. Meus pacientes, muitos pacientes na região de Encruzilhada, Rio Pardo, aqui em Santa Cruz também, eu percebi que eles não tinham muito resultado, e aquilo me frustrava, porque como eu sou uma pessoa, e isso a nutrição me trouxe, a minha vida toda, me trouxe, esses 43 anos, me mostraram que eu sou de realizar, eu sou de resultado. Tudo que eu faço é porque eu estou atrás de um propósito. E eu percebi que os pacientes não se realizavam, se frustravam, mentiam muito para si, mentiam muito para mim na consulta. Hoje eu quero começar o nosso programa Juntos para Cuidar, aqui na nossa conexão corpo, mente e espírito, pensando nessa nutrição profunda que é o porquê desse nosso canal aqui no YouTube. Começar te perguntando o quanto é importante para você assuntos como cuidar da saúde, autocuidado, do bem-estar em todos os aspectos da nossa vida, nas emoções, sentimentos, os pensamentos e, por consequência, também a saúde física, a mobilidade, a capacidade de nos locomover, ter a liberdade para ir e vir. Isso é importante para você? Então, continue, nos acompanhe aqui no nosso programa no YouTube, que os nossos assuntos aqui com profissionais dessa área da saúde integrativa, esses assuntos permeiam toda a nossa conexão em cada semana, que temos o privilégio de estar aqui conectado com você e com profissionais respeitados que atuam nessa área ajudando pessoas. Juntos para cuidar é a nossa proposta. Nós precisamos sim de uma força-tarefa, de conexão com muitos profissionais que atuam nessa área para ajudar a despertar o ser como um todo e a nos despertar a importância de nos cuidarmos profundamente. E quando eu falo em nutrir, eu falo em amor próprio, em autonutrição também. Nutrir é completude. E não tem nada mais completo do que amar-se e amar o nosso ser que está próximo. Você que está no Instagram, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, tem conteúdo mais longo e com convidados. Por falar agora em convidados, eu vou chamar hoje a Kellen Azambuja, por gentileza. É nutricionista aqui em Santa Cruz do Sul. Kelly, bem-vinda, fica bem à vontade, tá? É um assunto gostoso, eu tenho certeza que tu gostas também, senta aí. Obrigada. E então, Kellen, nutricionista, quanto tempo já? Há mais de 17 anos. Olha só. Me formei aqui na Unisc, aqui em Santa Cruz. Então, justamente, eu deixo você bem à vontade para se apresentar, contar de como que tu desenvolve teu trabalho, que cada nutricionista tem a sua maneira, né? A sua área de atuação e a sua. Bom, Fátima, muito agradecida pelo convite. Nós nos conhecemos mais ou menos em 2019, quando eu estava retornando a Santa Cruz, após ter ido morar em Santa Catarina, né, em busca de uma nova realidade, porque assim como tu, eu tô sempre me reinventando, né? O espaço bom, né? Levi aqui é essa realidade, né? Agora tem espaço Vida Fit, ó. Que maravilhoso. É a continuidade, né? E como tu falaste, agregar outros profissionais. Então, eu me formei aqui na Unisc em 2008, né? Já são mais de 17 anos. E por aproximadamente 10 anos, aqueles meus primeiros 10 anos, eu sentia falta de uma outra realidade, de uma outra atuação. Meus pacientes, muitos pacientes na região de Encruzilhada, Rio Pardo, aqui em Santa Cruz também,
eu percebi que eles não tinham muito resultado, e aquilo me frustrava, porque como eu sou uma pessoa, e isso a nutrição me trouxe, a minha vida toda, me trouxe 43 anos, me mostraram que eu sou de realizar, eu sou de resultado. Tudo que eu faço é porque eu estou atrás de um propósito. E eu percebi que os pacientes não se realizavam, se frustravam, mentiam muito para si, mentiam muito para mim na consulta. E aí foi que eu comecei a buscar as terapias, né? Buscar outros conhecimentos que eu pudesse agregar nesse atendimento. E aí vieram medicina milenar indiana, medicina tradicional chinesa. Atualmente nós temos a medicina germânica, né? A nova medicina germânica, que fala muito dos traumas e que desencadeiam os tumores, os cânceres, que é uma realidade muito abrangente em Santa Cruz, embora não seja uma área propriamente que eu trabalhe, porque eu vivo nessa questão de conscientizar o indivíduo para todas as suas potencialidades, para nutrir o seu viver, para que eles possam em si encontrar os resultados e com a minha participação profissional, todas as buscas da ciência, então contribuir. Mas sempre devolvendo ao cliente a importância dele na sua autocura, na sua autopercepção. E eu sou muito realizada nessa trajetória. Que lindo, Legal. Coisa muito boa. Então, bem, tu demonstras, através da tua apresentação, fala, o quanto tu estás introduzida na dita agora, naquela época, 17 anos atrás, não se falava tanto da saúde integrativa, de buscar os recursos, diversas áreas da saúde, ferramentas. Tu mesmo falou nas práticas orientais, como o mundo se abriu, né? Como está se abrindo ainda a academia, se abrindo muito para essas áreas que têm muita comprovação científica e que parece que não tem como mais fazer um atendimento do indivíduo, já que ele é um todo, distribuído em partes, mas todas as partes fazem partes do todo. Então, e não é do todo apenas a questão do emagrecimento, né? A nutrição. Eu me lembro bem que a gente pensava em ir em nutricionista. Eu mesma fui nutricionista na adolescência e em endócrino, que fui saber como estava funcionando, que eu estava ficando muito obesa e questão ali após a menarca, minha mãe querida tinha essa noção já, me levou num endócrino e depois nutri com a balancinha e tal, e eu tinha então essa noção na época, que nutricionista, talvez você também, não sei, faixa etária, que está aqui nos conectados com a gente, que era uma noção assim de que nutricionista estava relacionado a emagrecer. Aí tu também relatou sobre a questão de não atingir às vezes o objetivo que gostaria por causa do comprometimento daquela pessoa que está ali na tua frente. Mas nutricionista não é sobre emagrecer, né, Kelly? Não é. Claro que tudo está em transformação, né? A nutrição no Brasil tem pouco mais de 80, 100 anos, menos de um século, né? Então, evoluiu muito nesse período. E nós que estudamos a física quântica, estudamos o ser na sua integralidade, né? Nós começamos a perceber que essa medicina tradicional, que era o que vibrava mais na época, ela não respondia, porque eram partes de um todo, e não um ser integral. O olhar, né? E o olhar e as ações que pudessem, dedicadas. Isso, então... ainda hoje se fala muito de protocolos, tem uns que são muito interessantes, mas hoje eu tenho especialização na neuropsiquiatria e isso me abriu um outro conhecimento, um outro leque, um outro entendimento também do ser, né? Olha, neuropsiquiatria. Quer dizer, como a psique pode influenciar e influencia no... Como a alimentação interfere, né, no nosso bem-estar, porque hoje nós entendemos, por exemplo, que nosso intestino, né, é o nosso segundo cérebro. Então, conforme acontecem as trocas metabólicas, absorção e excreção que nós temos aqui, aí nós fazemos uma sinapse com o cérebro, né? Então, a questão toda no intestino é de nutrientes e de
Sim, absorção e a questão da inflamação, né? Sim, das sim. intoxicações. Isso, desbiose, né, intestinal, complicações. Tem pessoas porque hoje, Fátima, normatiza muito isso. Ai, eu não evacuo uma semana, é normal, eu passo 5, 6 dias. Não. Minha mãe também era assim. Eu puxei pela minha mãe ou pelo meu pai, da não é? hereditariedade, assim. Eu disse, não. Então, essas minhas buscas me fizeram entender que hoje nós falamos mais da epigenética, né? Que até pouco tempo atrás não existia isso, né? Então, através de Bruce Lipton e outros estudiosos que vão nos trazendo, né? Esse autoconhecimento. E isso eu repasso para o paciente, porque nós fomos criados... Bom, começamos sendo quem éramos, né? Livres, destemidos, porque criança é muito assim. Aí viemos numa família que já tem os seus cortes, né? Já tem os seus traumas ali incutidos. Então, a gente vai perdendo aquela liberdade de ser quem somos. E aí a gente passa a copiar o outro. E se perde. Aí chega na adolescência, que foi a fase que tu referiste, né? Tu começou a aumentar de peso, tava se sentindo desconfortável. Aquela personagem, aquela atriz ali não te representava, porque até então tu não eras esse ser. Por quê? Porque daí veio as trocas metabólicas, hormonais, que é uma fase que nós agora já estamos num outro ciclo, né? Sim. Quando o nosso ciclo interrompe. Mas o teu paciente, a maioria das pessoas que precisam dessa orientação, não passou ainda por isso. Tem jovens que não passaram, mães que estão com as filhas adolescentes. Também. Então, tudo isso que a gente traz no programa, nós estamos nos espelhando na nossa trajetória. Sim. Mas o quanto que essa nossa conversa também pode ser inspiração e trazer conteúdo para quem tá naquele lugar lá que eu falei, né? Naquela e aí, fase. Nesse período é muito difícil, porque tu estás entrando tu já tá ali no segundo setênio, né? A pessoa já tá ali com 14, 15 anos, os hormônios à flor da pele, aquelas crenças da família, tu já não concorda e tu já não sabe quem tu é, porque tu copiou o outro, mas tu tá num ciclo que tu quer te fortalecer como se... Aí vem a introdução na sociedade, na colega, toda a comparação. Isso. Então, com essa nutrição mais integrativa, eu consigo mostrar para o ser e estimular que ele se conheça, que ele entenda do que ele gosta, em todas as fases. Por mais que eu tenha essa especialização na neuropsiquiatria, Fátima, eu atendo desde gestantes ao bebê que recém-nasceu até o idoso. E aí, nessas fases que a gente vai passando, a nutrição ela se faz muito interessante, muito presente. Por exemplo, na menopausa, porque é um outro ciclo, uma outra realidade hormonal, são outras sensações e emoções. Na neuropsiquiatria em si, o paciente que hoje nós temos muitos casos, né, de Alzheimer, Parkinson, onde a pessoa perdeu o prazer de viver, ela já não ativa mais tantos neurotransmissores do prazer, como dopamina, serotonina, e que comprovadamente é o que faz estancar, né? O que faz impedir que essa doença se propague, né? Dê continuidade, né? Então, por isso uma alimentação consciente, digamos, uma alimentação consciente. Isso. E aí tem toda também que tu falasse do Bruce Lipton, né? Eu adoro ele, fiz imersão com ele já de um dia, um evento 2 anos atrás lá no Congresso de Saúde e Terapia Quântica. Tem o livro dele, o Biologia da Crença, e o outro é sobre... fugiu o nome do outro livro. Que ele fala da história dele, de toda a história dele, como que ele se desenvolveu, o estudo que ele teve lá no Havaí, né? E a gente sabe que que ele fala da epigenética, voltando aqui no que tu falou. A epigenética, para as pessoas que nos ouvem, quem já sabe tá ótimo, quem não sabe, epi é aquilo que vem de fora. Epi, por exemplo, o exemplo da nossa pele, a epiderme, né? Epiderme é o tecido maior que cobre o nosso corpo, ele é fora. Então, a epiderme e a epigenética é a genética que não depende
da transmissão do pai e da mãe na parte do gene. Bruce Lipton defende essa tese de que... Isso, porque até então nós tínhamos que se meus pais fossem diabéticos, fossem obesos, tivessem câncer, eu estaria condenada a ter, porque eu sou metade de um, metade do outro. Uhum. E o Bruce Lipton trouxe que não, que é o meio onde nós vivemos, aonde nós inserimos e o que nós mantemos desse ambiente é que modifica nossas células significativamente. Então, a genética hoje, como influência de determinação de saúde, ela equivale a 5%. Todo o resto é do meio onde a gente vive e o que nós propagamos. Então, isso mostra e dá autonomia ao indivíduo que não. Tudo bem que tu tá passando por esse período, mas agora o que tu queres pra tua vida? Qual é o novo ciclo? Qual é o teu desejo? Qual é o teu sonho de vida? Continuar replicando Exato. e sendo assim e aceitando aquela realidade. Esse é o despertar que a gente Isso. fala, né? Em O despertar honra. da consciência, quando muitos falam, mas o que é despertar? Despertar não está lá nas estrelas. Despertar É interno. é interno, é aquilo, é descobrir o meu poder, a forma como eu tenho o poder de modificar a minha realidade, né? Então, isso desperta na pessoa, diz, não só um pouquinho, mas então eu sou muito mais. E aí volta aquela questão de, eu já era muito, mas me diminuíram. Né? Então, tem outros autores que eu fui estudando fora da nutrição em si, como Dom Miguel Ruiz, que fala dos 4 compromissos, o 5º compromisso, o autor, e que te devolve esse poder de ser quem tu é e que tá tudo bem. E o que tu não concordares, tu melhora, porque o tempo inteiro nós estamos em transformação. E também tudo aquilo que tu aprendeu lá na academia mais tradicional também vale. Sim. Tudo não tá, nada desbanca, né? Sim, uma coisa só não fica desbancando a outra, mas há uma integração. Mas há uma base, Isso. né? Há um alicerce, mas para casa ser construída, ela precisa de paredes, de janelas, de pintura, então nós precisamos evoluir. Né? Então, assim, a medicina tradicional, nós sabemos que ela é tratativa, né? E isso não me representava. Eu precisava mostrar para a pessoa que ela era muito mais que isso, né? E tem Olha que bom. Kelly, vamos provar um pouquinho nosso Hype Drink. Agora eu descobri também olha só, uma bebida funcional, energética. Deliciosa, nossa bebida funcional. Nós brindamos aqui no meio do programa. Trata-se do Hype Drink. Uma bebida à base de chás, energético natural, conceito mundialmente conhecido, bebidas funcionais da Herbalife. Quer saber o melhor? Temos no nosso espaço Vida Fit a pronta entrega em 2 sabores, amora e limão siciliano. Gostou? Então venha provar com a gente. Deliciosa. Muito agradecida. E isso... Vamos respirar. Respirar fundo. E é muito bom contemplar esse momento aqui de poder conversar na tranquilidade. Até é muito bom a gente saber que está sendo filmada e vai para o ar, sabe por quê? Porque a gente dá o nosso melhor. Eu acho incrível o momento dessa presença assim aqui, porque a gente dá o melhor, porque a gente leva a sério. Eu levo muito a sério esse programa e eu fico muito grata de poder, depois de uns 2019, 6 anos, me reencontrar contigo e ver também o quanto tu evoluiu como profissional. Já era na época, eu lembro, mas isso que eu acho importante dos profissionais que atuam na área da saúde é essa abertura para entender o quanto é importante abrir mão desses conhecimentos todos para levar para aquele indivíduo que está ali, porque quando ele te procura, quando ele nos procura, que eu também faço alguns atendimentos na área energética, espiritual,
ele é uma sentença que está ali, né? É uma expectativa, é um ser que vem de uma outra realidade que está na nossa frente e nós temos a responsabilidade de fazer alguma coisa, de fazer o nosso melhor. Então, olha como essa área das humanas, essa área que trata no caso aqui estamos falando da nutrição por tu seres uma nutricionista. Mas a nutricionista não é só nutricionista, né, Kelly? O que tu tem agregado, assim, também que te mantém tão viva, com brilho nos olhos, tão viva, com brilho nos olhos, querendo estar sempre... O que tu entende que é assim? Que tu atribui tua alimentação também, tu cuida muito na alimentação. A alimentação pode melhorar a tua energia, teu foco? Sim, total. Total? Total. Eu desenvolvi alguns mantras, né, algumas falas, assim, com os meus pacientes. Um deles faço o que eu digo, que também é o que eu faço, do tipo, se eu conseguir modificar a minha vida, se eu conseguir me olhar, me entender e vencer, né, hábitos que eu via que me faziam perder saúde, que não me realizavam como mulher, como indivíduo, vocês também podem, né? Então, tira aquela pessoa, porque eles chegam muito doloridos. Às vezes eles acham que a dor maior é o fato de ter passado anos acima do peso. Por exemplo, desde a adolescência, né? Ou casaram e acabaram engordando juntos. Olha só, mais um nicho aí que tem de... Ou então os filhos, né, saudáveis ou com alguma patologia, interferiram na realidade do casal e eles acabaram perdendo saúde porque olhavam muito para o outro, né? Mães que não dormem nos primeiros anos, que amamentam, o corpo que se modifica, que já não é mais o mesmo, enfim, rotinas, perdas de pessoas, lutos, né? Então são muitas as dores que as pessoas chegam para nós. Nós temos as nossas dores. Como terapeutas, como profissional, né? Sim. Mas como terapeutas, nós aprendemos a olhar para dentro, encarar as nossas dores, entender o que elas estão nos sinalizando. E isso nos traz expertise para acolher esses indivíduos que nos chegam, muitas vezes doloridos, né, com muitos traumas. E ter a honra, né, de ser esse profissional escolhido, porque tem toda uma espiritualidade que te traz, né? Nada é estanque, tudo tem uma razão de ser. Hoje eu estar aqui, né? Voltar a ser acolhida por ti aqui nesse teu ambiente que eu amo, né? Cada cantinho pensar. Também foi modificado, foi transformado, né? Então, é uma honra em ser uma profissional de saúde, eu ter escolhido essa área, né? Hoje eu sou multi. Além de nutricionista, eu sou arteira, como eu costumo dizer, não sou artesã, mas sou arteira. E sou terapeuta, porque aí eu tive que buscar em outras áreas, né, essas respostas para que eu pudesse olhar para esse ser e dizer, tá tudo bem, vamos juntos, eu vou te auxiliar, eu vou te entregar umas ferramentas e tu vais conseguir modificar a tua vida como eu modifiquei para melhor e no teu nível. Porque no teu nível, muito importante nível, isso, no teu entendimento. A questão também, quando eu falei sobre aquele ser que está ali com expectativas, existe muita autocobrança, né? Sim. Na questão da performance física. Eu não consigo, eu de novo tentei, tu é a 10ª Nutri, o que vai ser agora? Eu me lembro que teve uma senhorinha em Rio Pardo que chegou pra mim e disse, tu é a 10ª nutricionista que eu tô indo, agora tu vai ter que dar um jeito. Eu disse, então vamos fazer algo diferente. Eu vou com a senhora pra dentro da casa da senhora, a gente vai modificar, porque alguma coisa tem que ser diferente de tudo que tu já tentou, mas não... Mas também vendo os exames, né, básicos, sim, tudo, isso mas assim, checando. Mas a senhora não pode deixar de olhar para trás e ver toda essa tua caminhada, todos esses profissionais que te acolheram, que te compartilharam, né, para chegar até aqui. Então, eu desenvolvi o Viva Bem Nutrido, né, que é como eu me identifico nas redes sociais. Olha aí, Viva Bem Nutrido, é muito bonito isso. Obrigada, porque é isso, né, a paixão da nutrição me trouxe isso, a nutrição me curou e eu auxilio pessoas a se amarem, se olharem e viverem essa paixão por si, porque quando nós estamos bem conosco, nós conseguimos emanar essa energia, porque somos energia o tempo inteiro, né?
Então, viver bem nutridos, pra mim, é isso que tu falaste lá no início, né? É nutrir-se com amor, é levar amor pra dentro. É tudo que tu leva pra dentro, não só alimento, né? As sensações, as emoções, estar aqui nesse momento, tomar essa bebidinha gostosinha, super energizada, feita com toda a tua alquimia, com todo o teu amor, porque tu queres que o teu cliente, ao sair daqui, ele saia melhor do que ele chegou. O valor, né? O cliente, eu sempre também dei valor a não a quantidade da comida, quantidade, mas sim a qualidade, aquilo que vai realmente na questão física, vamos falar, naquilo que realmente vai nutrir, que vai te deixar com energia, e não comer porque que os nossos olhos, né, é aquela coisa, a gente sempre ouve dizer, come com os olhos, mas comer com os olhos também tem muitas formas de a gente poder produzir e preparar o alimento e que também vai satisfazer os olhos, a emoção. Comer é uma emoção, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente degusta, aquilo que a gente, nossas papilas sentem, já está conectado com o todo. E elas foram desenvolvidas e foram achatadas ao longo dos anos, conforme as experiências, né? Isso, foram... Então, muito do que se come tem memórias afetivas, né? Tem pessoas que têm dificuldade de tirar o açúcar, seja do chá, do café, porque ele remete inconscientemente a um momento da vida onde a mãe, que já não é mais viva, preparava aquele chazinho com todo o amor, aquele momento de família, aquele acolhimento, e que colocava açúcar. Então tem muito disso, né? O Dr. Dalmio, que eu respeito muito, que é um psicanalista, naturopata, farmacêutico, já tem lá os seus 8 décadas de experiências, não sei se estou... Ainda quero trazê-lo ele para aqui. Em breve, eu estou mentalizando. Ele fala que o doce, o açúcar, é o colo da mãe. É o colo, né? Então a gente também é uma reavaliação que a gente pode trazer para a consciência. Sim, no leite materno já tem a lactose, né? Que é esse açúcar natural do leite da mãe, né? Então, o primeiro alimento é no seio materno, né? Quisera todo mundo, nem todos, né? Mas a princípio né? Na grande maioria, né? Por vários fatores, né? A mãe falece no parto, a criança não aceita o leite, enfim, né? Mas... Na grande maioria né? Só que aí entra essa outra questão, aí a gente sai do leite materno e a sociedade introduz o leite de um outro mamífero, de uma outra proporção, com outras medicações, né? Que é o leite, na grande maioria também de vaca, em outras regiões é de cabra, né? E eu fui percebendo, antes tu me perguntaste da minha alimentação, né? Eu fui percebendo ao longo dos anos, e sofrendo com algumas questões internas e com alergia e com outras perdas de saúde e aumento de medidas e mal-estar e, enfim, com questões intestinais. Como qualquer pessoa, né? Não é porque tu és nutri que não vai deixar de ter. Por ter a ciência da nutrição, né? Por ter o conhecimento, os estudos do corpo humano, o efeito dos alimentos, ok, mas eu como indivíduo também estou o tempo inteiro atenta em mim, né? Falaste antes, né, de concentrar aqui, sentir o sabor, né, da bebida, estar no momento presente. Então, eu fui desenvolvendo experiências em mim, eu fui testando em mim questões, porque somos cientistas dos nossos corpos, né? E eu passei, então, em 2018, na virada do ano, eu disse, chega de passar mal, chega de ter essas alterações, eu vou fazer uma experiência agora. E aí foi quando eu decidi retirar totalmente o glúten da minha alimentação, que é trigo, centeio e cevada, e a aveia em contrapartida, tem literaturas que confirmam, outras não, e os laticínios. Então, desde lá, nossa, eu passei 23 dias, eu tenho confirmado, porque o aniversário da minha tia é 23 de janeiro, e aí nós fomos para o aniversário dela, e lá eu consumi, né, bolo e tal. Até para fazer uma experiência. E não ia negar, né, ela Sim, preparou tudo com vez... tanto amor e carinho, né. E voltei muito enjoada da viagem, né? Só que fiz essa experiência própria. E aí naqueles 23 dias
o meu corpo mudou, assim, da água para o vinho, porque eu sempre fui mais arredondada e ali eu sequei, né? Então, tirei toda a inflamação que estava ali presente no momento, né? Mas e aí se sentiu bem? Total, a energia, a sempre. força o sono, tudo não melhor. Sentiu fraqueza? Nada, muito mais disposta, né? É isso que eu ouço bastante, as pessoas que nos procuram no espaço, e até mesmo agora nesse espaço Vida Fit, que a gente está oferecendo uma alimentação saudável, científica, mais nutritiva, com baixa caloria, que as pessoas dizem, mas eu vou me alimentar com isso aí, eu vou ficar tonta, eu vou me dar fraca das pernas, porque tem eu vou ficar... Será que isso é um pouco de crença sobre o medo de morrer, né? No fim, todo mundo tem medo de morrer. Eu vou passar mal e vou morrer, né? Sempre tem isso aí intrínseco, né? Eu vou passar fome e vou morrer. E outras memórias, né? De épocas que já passaram fome e tudo mais. Mas é uma readaptação. Quer dizer, o consumo, eu gosto muito da palavra consumo. Eu gosto da palavra conexão, porque eu adoro estar tendo essa conexão aqui com o nosso público. Mas consumo, se a gente parar para pensar, como a gente consome pelos olhos, consome pelo ouvido, consome pela nossa energia, pelo nosso campo, assim, e consome pela boca, né? Consome. E pela sociedade também, pela tradição. Todo mundo tá consumindo, então a questão, eu gosto de falar sobre consumo. Não é fácil para ninguém mudar os hábitos de consumo. Não é fácil os hábitos. Cada um acha um jeitinho que pode ser mais facilitado para si. Então, sobre consumo, tu falou ali que tu optou por fazer esses 21 dias e tem aquela frase que diz que a gente só muda quando aquilo que está nos fazendo mal não dá mais, né? Quando não dá mais, que a força, aquilo que está nos fazendo mal é muito maior. E aí a gente consegue fazer uma mudança, porque eu também tive que fazer mudanças de hábito, de alimentação, em virtude disso, de estufamento, de azia, de engordar muito a parte abdominal, e mesmo que na nossa fase hormonal, né, eu que já tenho há tempo passando pela transformação hormonal, e eu vejo que faz a diferença a gente adotar hábitos diferentes do consumo, mas revelo que não é fácil. Não é. É muito tentador, né? O mundo tenta muito a gente. Você que está acompanhando o nosso programa percebeu o quanto foi falado sobre a importância do autocuidado com o sistema digestório, nossas alimentações que estão tão inflamatórias, e o leite é um deles. Então, eu quero te apresentar uma opção. Eu digo que é uma opção que salva. É o Nutreve, um alimento alternativo ao leite, leve, suave, vegetal, vegano e que pode ser usado em várias receitas no seu dia a dia, além daquele tradicional e gostoso café com leite. E a neuropsiquiatria fala muito isso que tu trouxeste, né? A dor, né? Dói tanto que chega num momento que a pessoa modifica a sua realidade. Mas, Fátima, tem uma outra questão. Tu preparou todo esse ambiente aqui, as pessoas vêm, fazem uma sessão de terapia, fazem um atendimento, por exemplo, com um nutricionista, enfim. Elas saem daquele mundinho, daquela epigenética que adoece. Mas ela é um personagem junto com aqueles outros atores que mantém aquela realidade. Então a pessoa sai daquele mundo cheio de dor e vem pra ti e diz, olha, minha vida tá assim, ou por exemplo, tô com uma particularidade, uma doença, né? E tu diz, não, vamos tratar, vamos auxiliar, vamos melhorar. A pessoa sai daqui dizendo, uau, agora tudo tá diferente, entendi, Fátima, agora minha vida mudou, uau, era isso que eu precisava. Volta pra casa. O que? Tu vai comer isso? O que? Tu vai fazer aquilo? Mas por que tu tá rezando? Por que tu tá fazendo Ho'oponopono? O que é esse EFT? E aí a pessoa, de novo. Só que tu não precisa desse apoio externo. Toda luz, toda energia tá dentro de ti. Quando tu acessa conscientemente uma outra realidade,
tu é responsável por aquilo. E é isso que eu trago para os meus pacientes, né? Com essas terapias todas, apometria, pinealista, eu já sou também, né? Que a gente ativa a pineal, então abre um outro campo quântico, né? Acessa as outras dimensões que nós não estamos acostumados a viver e vibrar, né? E aí o que eu desenvolvi esse Viva Bem Nutrido, que é tu ter a consciência de quem tu és, o que tu gosta, o que te faz bem. E isso é um trabalho contínuo, como tu falaste. Para uns vai ser muito fácil, porque já doeu tanto que, agora eu aprendi isso, agora eu vou com essa realidade. E para outros não, mas eu tenho que ir devagar. Quem disse, né? Porque tem muito dessas falas, dessas crenças, tem que ter um tempo, não tem que nada. Tem que fazer o que te faz sentido, né? Então a pessoa... mas também ao mesmo tempo procurar o que faz sentido. Isso. Muitas vezes o embasamento do autoconhecimento, como ainda a gente veio lá até os 6 anos, como diz o Bruce Lipton, com muita crença, com muitas coisas que colocaram que para nós é certo, que veio como uma verdade, é muito difícil a gente chegar nos 96%, né? 96% do que não é da nossa realidade, de repente entender que pode ser diferente. Isso a maioria da população está ainda... Tem muitos já despertando. Muito, e por isso que é um grande mundo que nós temos pela frente, né? Para desvendar aquelas... que a gente fala nas infinitas possibilidades. E aí tem outras terapias que também são auxiliares, como a gente está vendo aí na constelação familiar, que eu já que trazem o autoconhecimento, né? E deixar de honrar, né? Porque as pessoas seguem fazendo mais do mesmo por honra aquele pai, por honra aquela tradição, por honra aquela família, mas fazendo coisas que não os fazem felizes, mas porque tem que seguir o que os outros diziam. É isso, não conseguiram chegar ainda no meu sentido e estão trabalhando o sentido das outras pessoas, o que faz sentido para um clã. Exato. Ali. Isso tem muito a ver isso com o amor pela comida, também a tradição da comida, né? Porque... Mas não significa não comer aquilo que que traz a emoção, que é o gosto, não precisa não comer, né? Nós somos criados numa outra época, né? Tu ainda um pouquinho pegou, de repente, pais inteligentes, enfim, mas às vezes nós tínhamos, na história da humanidade, pais muito castradores, não sai da mesa se não rapar o prato, tu tem que comer isso, porque isso não sei o que, isso faz bem, blá, blá. E as pessoas, hoje, quando a gente percebe, os indivíduos são muito diferentes. Uns gostam de cenoura salteada, outros só gostam da cenoura ralada. Então, quando sempre foi apresentada uma cenoura numa sopa, por exemplo, ele não conhece ela de outro jeito e acha que não gosta de outro jeito, porque cenoura é daquele perfil que sempre foi apresentado, né? Então, essa nutrição consciente é entender isso, né? Quem tu gosta de ser, como tu gosta de consumir e tornar cada vez mais natural, né, com acesso a alimentos de verdade e de uma forma organizada, porque se tu vais preparar uma receita, um bolo, tu precisa ter aqueles ingredientes para ser fidedigno ao que tu tá querendo finalizar, né? E aí então as pessoas às vezes querem viver uma outra vida, mas não conseguem, não sabem como se organizar. E aí para isso vem os profissionais da saúde de todas as áreas e a gente auxilia nesse processo. Mas a nutrição, diferente de outras profissões, por exemplo, um fisioterapeuta, né? A pessoa teve uma lesão, fez uma cirurgia, o fisioterapeuta vai lá e faz, né? Faz pelo cliente, põe os eletrodos, ensina a fazer o movimento, faz manipula, usa a mão, massageia. O paciente sai sem dor, ai que legal. Nutrição, não. O paciente chega com essas dores, se faz todo um questionário, olha os exames, como tu perguntaste antes, né? Vê todas as questões de hábitos, hora que dorme, hora que acorda, como é a vida no dia a dia. E isso me li em 1 hora, 2 horas de consulta, né? E aí tu, em cima disso, faz acordos que sejam plausíveis para a realidade do indivíduo, acordos questão financeira. Com a avaliação dele, com a permissão. Na realidade dele, né? E o que ele está disposto a fazer nos próximos dias, e aí tu prescreve, então, uma orientação e fica em acompanhamento para verificar, né, quais condutas deram certo, o que já conseguiu introduzir, o que a gente ainda precisa mexer, né, nessa nova realidade, né? Alguns ajustes que são feitos. E como hoje o profissional da nutrição, agora vamos
estamos falando sobre isso com relação às redes sociais, com tantas dicas, com tantas receitas. Como que a Kellen, assim, atua com relação a isso? Sente um impacto na tua realidade? Sim. Uma questão que precisa ficar clara é que existem várias linhas, né? Existem vários estudos dentro de cada área de atuação, diferentes posturas, diferentes profissionais, diferentes entendimentos. Então, eu, Kellen, entendo que consumir alimentos inflamatórios já é algo que é importante que o cliente vá desenvolvendo um entendimento disso para ir retirando da sua vida, né? Então, às vezes eles chegam com receitas, eu vi uma receita tal, tá? E como tu fizeste? Não fiz porque eu queria verificar contigo. Então é isso que eu tava querendo chegar nesse ponto. Então tem essas trocas. Tem essas trocas. Às vezes testou a receita e Kellen, passei mal. Meu Deus do céu, tive uma desinteria, né? Enfim, uma complicação intestinal, passei mal, tive cólica, tive dor de cabeça. Pra mim não funcionou. Isso aí, pra ti não funcionou. Né? Mas ninguém da minha família, porque tu é um ser único, né? Então agora tu analisa se tu quer manter muito isso na importante tua vida. A alergia, no caso, aquilo que faz mal, não é que faz mal para todo mundo, é para aquela pessoa, né? Eu que sou alérgica, não é aquilo que é alérgico em mim ou que não combina com a minha... Porque tem as memórias, né? Então, por exemplo, assim... tem vários casos de pacientes, né, e da nossa vida pessoal, mas uma pessoa que é alérgica, por exemplo, a camarão, às vezes é um trauma que a pessoa passou, onde foi pedir a noiva em casamento e aconteceu que chegou o ex-namorado dela lá. E a pessoa criou um trauma naquela questão. Essa questão emocional memória, muito forte aí. E aí, a partir daquele momento, não consegue mais comer camarão. Fecha a glote, não engula essa realidade. Então, tem várias questões, né? E a gente precisa observar que cada um é único e respeitar, e cada um se respeitar naquela particularidade. Os próprios temperos. Fazer um chá de alecrim para uma pessoa, colocar manjericão, um ao pesto para outra, vai dar uma alergia, não vai aceitar. Mas são alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios e totalmente naturais. Sim, nós estamos suscetíveis também a não combinar com determinado alimento e tá tudo certo também. Porque somos únicos, somos uma grande união, né, de indivíduos, mas cada um de nós tem uma história a ser respeitada. Muito bom, Kelly. Olha que nós temos um período, um tempo aqui para essa nossa fala e não tem muito assunto ainda que podemos discorrer. Com certeza. Queria muito falar mais contigo, mas já estamos no horário de fechamento. Mas podemos deixar aberto o espaço aqui, convite para ti ou teu interesse a partir de ti. Nós poderíamos fazer uma live, um momento só mais focado em crianças e adolescentes. É algo que eu acho muito contundente, eu tenho conversado bastante com mães, apesar de meus filhos já serem adultos, mas eu tenho muitas amigas com filhos nessa faixa etária e há uma dúvida, e não só dúvida também, a questão de relacionamento, com relação aos quereres, às comidas, ao que o mercado está oferecendo, os condimentos, os corantes, os alimentos ultraprocessados, as bebidas com pigmentações que fazem, inclusive, comprovadamente mal para o cardíaco, para o intestino, inflamatórios, enfim. Dá um assunto, né? Total. Pois é. Então, nós vamos deixar aí para você, nosso conectado. Voltaremos aqui, quem sabe, na época do Dia da Criança, por aí. Vamos trazer esse assunto à tona. Com certeza. Podem deixar perguntas, de repente. Deixar perguntas, sugestões. Me veio aqui agora esse insight. E como é um assunto muito polêmico, muito amplo, eu prefiro deixar para uma novo conexão. Sim. Um novo conexão com Fátima Siqueira. Eu ousei em deixar o meu nome mesmo. E juntos para cuidar é como eu te falei. Eu tenho prazer em ser ponte, em valorizar esse diálogo, essa parceria,
essa relação com profissionais que atuam na área da saúde integrativa, que, como eu sempre tenho dito, falar de saúde, de autocuidado, de bem-estar, de qualidade de vida, de nutrir o nosso hoje para um futuro melhor, nunca é demais, né? Com certeza. E provavelmente algumas outras pessoas também se identificaram com outros assuntos que nós comentamos aqui, né? Despertou algum interesse e queiram vamos deixar, escrever ali, deixar a opinião. Pena que essa partezinha aqui não vai ficar no Instagram, mas vai ficar gravado no YouTube tudo. E na nossa vida, na nossa energia, na nossa alma. Coisa boa. Muito agradecida por esse momento, por essa oportunidade. Espero Obrigada. que todos tenham gostado. Também.